Shalom Aleichem. Faz um bocado de frio hoje, nessa segunda-feira, 16 de julho, né? Exatamente às 15 horas e 14 minutos. Estamos aqui todo agasalhados porque a temperatura caiu bem. Estava aqui lendo meus e-mails, né? E chegou um e-mail de um Haver, né? De um conhecido, que indaga certas coisas, me faz certas perguntas, né, que eu gostaria de estar respondendo. Vou responder a ele via e-mail, mas como são perguntas que várias pessoas já me fizeram, eu gostaria de estar lendo a pergunta, embora não vá divulgar o nome de quem enviou, pois não tenho essa, como se diria, ele não me deu, né, autorização para isso, eu nem lhe pedi, mas a pergunta eu vou usar. E vou dar essa resposta já para muita gente, já que muita gente tem essa dúvida quanto à minha pessoa e quanto à minha forma de crer, minha forma de interpretar as escrituras, interpretar as religiões, etc. Então, eu vou ler a pergunta e vou tentar respondê-la da forma mais rápida possível e mais simples possível. Está aqui no e-mail no meu computador. Eu vou agora ler. A pergunta diz o seguinte: Shalom, presbítero Sérgio. Eu sei que o senhor não é meu presbítero e nem faço parte da sua congregação, mas eu gostaria de lhe fazer uma pergunta. Tenho seguido há alguns meses os envios diários da sua newsletter, os estudos diários, tenho lido muitos artigos, apostilas e livros de estudo em seu site e tenho também conversado um pouco com o senhor por e-mail, como o senhor deve estar lembrado. O que eu gostaria de saber é qual a sua posição exata com relação ao judaísmo, porque, pelo que eu venho entendendo, o Haver usa barba, o Haver fala um pouco de hebraico, usa no meio, mas me parece que não concorda com a religião judaica. Aguardo resposta para saber se isso procede. Shalom. Como eu disse, eu não vou colocar o nome dessa pessoa, né? Mas vamos tentar responder rapidamente a essa questão. Veja, muitos me dizem, né, que nós temos que amar o povo judeu. E eu questiono isso, né? Eu questiono várias coisas que muita gente me diz. Nós vemos que, por exemplo, o apóstolo Paulo, vamos começar do começo, né? Ele nos diz que nós não temos uma pátria, pois a nossa pátria está nos céus. Ou seja, a nossa pátria é o reino de Yahvé quando ele vier, assim que o Mashiach voltar para assumir o reinado por 1000 anos. Então, sermos a favor ou contra um Estado, uma nação, etc., para mim isso é idolatria. Então, por exemplo, é claro que nós sabemos que o povo de Yahu é o povo israelita. Agora, o povo israelita não necessariamente é judeu. É a mesma coisa do que, por exemplo, quando falavam, ou falam ainda, né, que, por exemplo, a Virgem Maria, ela é a representante, né, a santa representante do Brasil. Como? Ela é minha? É sua? Não, ela é uma santa do catolicismo. Quem é ligado ao catolicismo é chamado de católico. Da mesma forma, existe uma religião chamada judaísmo, e quem é ligado a ela é chamado de judeu. Então, quando eu falo, eu não digo contra Israel, eu não digo contra o povo de Yahu. Eu digo que se eu não sigo o catolicismo, porque eles escreveram coisas a mais na escritura, porque eles criaram dogmas, porque eles criaram doutrinas, porque haveria de seguir o judaísmo, que também é uma religião criada pelos homens, que foi se distanciando a cada século mais e mais
da verdade contida na Torá. É nesse sentido que eu digo. Eu não tenho nada contra o povo judeu. Como eu não tenho nada contra o povo católico. Como eu não tenho nada contra o povo cristão. Eu só creio que eles estejam enganados em suas crenças e na forma em que eles colocam as suas crenças. Mas, por outro lado, eu creio que, como está escrito em Provérbios, o caminho do justo é como a luz que vai clareando até chegar dia perfeito. Então eu creio que tem muita gente dentro de Babilônia, tanto a Babilônia católica como a cristã, como a evangélica, como a judaizante, como também na messiânica, né? Que é da Israel de Yahvé, é israelita, é do povo de Israel. Então essas pessoas têm que acordar. Não podemos passar a mão sobre a cabeça delas e deixá-las viajando, divagando nessas teorias criadas pelos homens. Então é nesse sentido que eu sempre coloco que eu sou contra o judaísmo. Sim, o judaísmo, o rabinismo, aqueles que usam o Talmud, sou contra, sim. Sou contra porque eles fazem tudo por tradições. E sou contra pelo mesmo motivo que o meu Mashiach, o Yahushua, né, meu Salvador, ele era contra. Porque ele diz que as tradições anulam a palavra. E já faziam isso muito antes dele vir no primeiro século, ou dele nascer no caso, né? Vir dá uma conotação de que estava em outro lugar, então de nascer no primeiro século, né? Já existia isso existia desde o tempo que eles foram para a Babilônia, no exílio babilônico. Quando voltaram de lá já voltaram completamente perdidos. Já estavam até um pouco antes de ir, por isso foram, né? Então, é contra isso. Então a minha posição é a seguinte, para vocês terem uma ideia, a minha esposa essa semana estava me dizendo, vamos vender tudo que temos e vamos viver em Israel? Veja, nós temos uma paixão muito grande pela cultura israelita, pelo povo israelita, mas não é por isso que nós vamos estar aceitando os dogmas do judaísmo, porque senão estaríamos dentro de Babilônia da mesma forma como estão os católicos, os evangélicos, os messiânicos e tantos outros que participam de religiões, e sabemos que as religiões foram todas criadas pelo homem. Então é isso, meus irmãos. Eu espero que tenha me feito entender. Que Yahu o abençoe. Shalom.